Olá, hoje vamos ver o último capítulo do curso de bombas hidráulicas chamado de cavitação. Nesse capítulo vamos ver vários conceitos, mas especificamente vamos tratar sobre a altura positiva líquida de aspiração, tanto disponível quanto requerida, e quais são as condições para que aconteça uma cavitação. Os fluidos podem passar do estado líquido para o estado gasoso dependendo das condições de pressão e temperatura a que estão submetidos. No gráfico apresentado, podemos observar a relação entre temperatura versus pressão de vapor no caso da água. Observamos que temos uma curva que separa duas regiões, a região da fase líquida da água e a região da fase vapor da água. O que significa que a linha ou a curva é o limite para diferentes valores de temperatura e pressão para que a água passe do estado líquido ao estado vapor. Então, quando falamos que os fluidos podem passar do estado líquido para o estado gasoso, estamos nos referindo às condições de pressão e de temperatura. A pressão na qual se dá este processo, ou seja, o processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, é chamada de pressão de vapor, ou de vaporização. Sabemos que a pressão atmosférica, ou seja, a pressão que existe ao nível do mar, a água ferve ou vaporiza quando a temperatura atinge em torno de 100 graus Celsius. Ou seja, de acordo com esse diagrama, a pressão atmosférica, que é aproximadamente um pouco maior que 100 kPa, a água irá ferver a 100 graus Celsius. Então, para cada temperatura existe uma única pressão de vaporização. Nestas condições, a pressão de vaporização da água é de 101,33 kPa. 101,33 kPa é a pressão atmosférica. E se sabe que a pressão atmosférica, a água ferve a 100 graus Celsius. Se a pressão atmosférica diminuir, o que acontece em regiões serranas, por exemplo, que se encontram acima dos 500, 1000 e até 2000 metros de altura, a água irá ferver a uma temperatura menor, porque a pressão atmosférica nessas condições é menor que 101,33 kPa. Então, de acordo com o gráfico, observamos que pode-se obter a vaporização do fluido para pressões inferiores à pressão atmosférica. Por exemplo, no caso da água fervendo a 60 graus Celsius, quando a pressão de vapor atinge um valor de 20 kPa. A importância de correlacionar a temperatura de ebulição com a pressão de vapor, no caso da água ou de qualquer fluido, está diretamente relacionado com o fenômeno de cavitação, já que sabemos que no bombeamento de um fluido existe uma queda de pressão que acontece na entrada da bomba devido ao movimento rotatório do rotor. Então, no deslocamento de pás, nas bombas, ocorrem reduções de pressão devido à natureza do escoamento. Como vimos nas primeiras videoaulas sobre energia cedida ao fluido, para um fluido escoar em direção à bomba, através da tubulação de aspiração, a pressão na entrada da bomba deve ser menor que a pressão que é exercida pelo fluido. Se o fluido se encontra no reservatório aberto, a pressão exercida será a pressão atmosférica. Então, a rotação do rotor gera um vácuo relativo ou uma queda de pressão que permite o escoamento de um líquido a partir do reservatório que pode até se encontrar em um nível inferior ao nível da bomba. Então, para uma dada temperatura de trabalho, se a pressão absoluta na entrada do rotor baixar até a pressão de vapor, inicia-se a vaporização do fluido na bomba. Nesse primeiro gráfico, observamos como varia a pressão em 3 pontos específicos da bomba: na aspiração, no rotor e na descarga. A aspiração é a parte da entrada da bomba onde o fluido começa a entrar em contato com o rotor. A entrada é a parte central do rotor, onde acontece essa queda importante da pressão. E a descarga é a saída da bomba, onde a pressão com a qual ela sai é maior que a pressão de aspiração. Então, para um dado caso onde a pressão de entrada se encontra nesse nível, à medida que o fluido vai se deslocando
e encontrando a região do rotor, a pressão cai atingindo um vácuo relativo. Depois as partículas do líquido saem pelo bordo de saída do rotor e a energia cinética adquirida no rotor é transformada em energia de pressão e a voluta contribui para uma transformação ainda maior da energia cinética em energia de pressão, de forma que a pressão na descarga é maior que a pressão na aspiração. Bem, se a pressão de vapor identificada por esta linha tracejada vermelha estiver abaixo da pressão na entrada do rotor, então o fluido permanecerá na fase líquida. Entretanto, no outro caso, onde temos uma pressão na entrada ou na aspiração, e à medida que o fluido entra no rotor, atinge um valor de pressão do rotor, e depois as partículas com elevada energia cinética transformam essa energia cinética no rotor e na voluta em energia de pressão, teremos uma pressão de saída chamada de P3 ou também chamada de pressão de descarga. Mas se a pressão na entrada do rotor ou a pressão na boca de entrada, no bordo de entrada do rotor, na verdade se encontra entre a boca da bomba e o bordo de entrada do rotor, se essa pressão for menor que a pressão de vapor do líquido, então o líquido passará para a fase gasosa. Existem vários fatores que influenciam na queda da pressão no rotor a níveis abaixo da pressão de vapor, e vamos ver cada um deles. Começamos por mencionar que um dos motivos pelos quais é possível estarmos nesta condição, onde a pressão do líquido na entrada do rotor, ou dito melhor, entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor, se encontrarem numa pressão abaixo da pressão de vaporização, é a temperatura. Em outras palavras, a maior temperatura, maiores valores de vaporização, como foi visto no diagrama anterior. Quando a pressão na entrada do rotor fica abaixo da pressão de vapor, inicia-se a vaporização do líquido, se formando regiões rarefeitas. Foi mencionado que o líquido passa para o estado gasoso, mas de fato essa transformação não é completa. O que acontece de fato é que se formam regiões rarefeitas, e nessas regiões rarefeitas são formadas bolsas, bolhas ou cavidades. É por isso que o nome desse fenômeno se chama de cavitação. E essas bolhas, bolsas ou cavidades são formadas no interior, especificamente entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor, devido à vaporização do líquido. Isso se deve a que a pressão entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor cai abaixo da pressão de vapor do líquido. E aqui podemos observar as bolhas formadas na entrada do rotor, e temos bolhas que pode-se observar que são maiores pelo tamanho da bolha. Depois essas bolhas são conduzidas com grande velocidade até atingirem regiões de elevada pressão, onde colapsam, condensando vapor. Nas videoaulas anteriores foi mostrado de que no bordo de entrada do rotor, as partículas do fluido entram em contato com as pás do rotor, que imprime uma velocidade periférica, aumentando sua energia cinética drasticamente. À medida que as partículas vão percorrendo os canais do rotor, a energia cinética vai se transformando em energia de pressão. Junto com isso, a voluta ou caracol, que tem um formato menos largo e que vai gradativamente aumentando até a boca de saída, contribui também para a transformação dessa energia cinética adquirida pelas partículas do líquido em energia de pressão. Pois bem, no processo de cavitação, no processo de formação de bolhas, que acontece pela queda da pressão do líquido abaixo da pressão do vapor na temperatura de trabalho, as bolhas formadas inicialmente são maiores, mas elas começam a serem comprimidas, diminuídas no seu tamanho devido à pressão que o fluido exerce nas regiões
próximas ao bordo de saída do rotor. Por isso que observamos bolhas maiores no bordo de entrada do rotor e bolhas menores na região intermediária do rotor, onde a pressão é maior. As partículas resultantes, ou seja, as bolhas, se chocam contra as paredes metálicas onde as forças são complexas, gerando pequenos orifícios. A cavitação produz um efeito chamado de corrosão por cavitação. Observamos, por exemplo, nesta fotografia, que parece que partes da superfície do material metálico foram arrancadas. A cavitação pode ocorrer no rotor, nas pás diretrices do difusor, na voluta e na boca de entrada da bomba. Quando acontecer na boca de entrada da bomba e até na tubulação de aspiração, este fenômeno é chamado de supercavitação. Mas vamos entender um pouco melhor, através do seguinte esquema, de como de fato a formação dessas bolhas pode acarretar a deterioração da superfície metálica de um rotor ou da parte interna da bomba. Então, inicialmente, se a pressão do líquido na entrada da bomba se encontra abaixo da pressão de vapor, então se formam regiões rarefeitas que produzem a formação de bolsas ou bolhas do líquido que está escoando pela bomba. Essas bolhas inicialmente têm uma forma esférica, que é a forma esférica original. Essas bolhas são arrastadas no sentido do fluxo para regiões onde há uma maior pressão, ou seja, aquelas regiões que se aproximam do bordo de saída do rotor. Com essa maior pressão, elas sofrem uma deformação, um encolhimento, porque é uma pressão de fora para dentro. E o que é chamado de deformação no lado de alta pressão. Essas bolhas, pelo próprio efeito rotativo do rotor, começam a sofrer uma depressão crescendo no lado da alta pressão, que é no sentido do escoamento. Mas chega um momento que essas bolhas estão expostas a uma pressão do líquido tão grande que se partem, e ao partirem-se, se gera um jato na direção de baixa pressão. Quando observamos isto perto da superfície de uma pá ou do rotor, podemos ver que a bolha inicialmente formada tem uma forma esférica, depois se atinge a região de alta pressão e começamos a ter uma deformação no lado oposto à parede metálica. Quando essa pressão é ainda maior, ou seja, já está próxima do bordo de saída do rotor, entrada do líquido na depressão, então a bolha se parte gerando um jato. Esse jato de líquido tem como característica mais importante uma velocidade muito forte que é responsável por arrancar pedaços da superfície, promovendo o que é chamado de corrosão por cavitação. Então, com esse esquema fica claro de o que de fato produz aquele desgaste, aquela deterioração da superfície do rotor ou da voluta, ou inclusive da boca de entrada da bomba, devido ao fenômeno de formação de bolhas, bolsas ou cavidades. Esse fenômeno é chamado de cavitação. Então, esta é uma representação esquemática do fenômeno de cavitação. Então, como podemos observar, a cavitação pode trazer grandes consequências aos componentes mais importantes de uma bomba centrífuga. Podemos generalizar algumas das consequências que a cavitação acarreta. A primeira delas é a queda no rendimento. Uma bomba, quando entra em processo de cavitação, apresenta uma queda pronunciada no seu rendimento, que vamos observar mais na frente nos seus gráficos de rendimento. Também a cavitação produz uma marcha irregular, trepidação e vibração da máquina. Bombas que começam a operar em condição de cavitação apresentam uma vibração ou um efeito de martelamento com frequência elevada. Além disso, uma bomba que opera em condição de cavitação apresenta ruídos e implosão. Este aspecto dos ruídos é muito importante, já que faz parte dos efeitos audíveis da cavitação nas bombas,
Ou seja, quando uma bomba opera em condição de cavitação, se produz um ruído que parece o crepitar de lenha seca ao fogo. O fenômeno de cavitação também provoca corrosão, que é o que a gente já mencionou e já viu em um esquema anterior, a remoção de pedaços do rotor de tubulação junto à entrada da bomba. Geralmente, a corrosão acontece no rotor ou na voluta, mas quando ela também acontece na boca de entrada e na tubulação de aspiração, o fenômeno é chamado, como já mencionamos anteriormente, de supercavitação. No caso da água como fluido de trabalho, a cavitação tem maiores efeitos acima dos 45 graus Celsius. E isso faz todo sentido, já que à medida que aumenta a temperatura do líquido de trabalho, há grandes chances da pressão na entrada da bomba ficar abaixo da pressão de vapor do líquido. Para evitar ou pelo menos contornar os fenômenos de cavitação, algumas coisas podem ser feitas. Uma delas é o uso de materiais que resistem à corrosão por cavitação, como por exemplo ferro fundido, alumínio, bronze, aço fundido, aço doce laminado. São exemplos de materiais que conseguem resistir aos efeitos da cavitação. Vamos falar agora de um novo conceito, também conhecido como NPSH. NPSH é a sigla para as palavras em inglês chamadas de Net Positive Suction Head. Vamos ver o que é o NPSH. O NPSH é um conceito que ajuda a caracterizar as condições para uma boa aspiração de líquido. Para entender melhor o que significa isso, observe o esquema de uma bomba aspirando um líquido a partir de um reservatório que se encontra no nível inferior. Com sua tubulação de aspiração, temos a entrada da bomba e a saída da bomba. Para efeitos de definição do NPSH, não precisamos do resto da instalação, só precisamos da parte inicial, ou seja, da parte da aspiração da bomba. Considere a conservação de energia entre a superfície do líquido e a entrada da bomba. Dessa forma, teríamos a seguinte equação, onde, se considerarmos isto como nível de referência, ou seja, o nível do líquido do reservatório inferior como sendo o nível de referência, então não teríamos a cota da altura, teríamos a altura representativa da pressão atmosférica, considerando que o reservatório é aberto, e não teríamos o termo responsável pela energia cinética, já que a velocidade das partículas nesta linha de referência pode ser considerada igual a zero, já que se supõe que o nível do reservatório não diminui drasticamente. Do outro lado, na entrada da bomba, teríamos a cota geométrica definida pela altura de aspiração estática, teríamos a energia de pressão, ou a altura representativa da pressão na entrada da bomba, com subíndice zero, que já foi definido anteriormente como sendo 0 para a entrada e 3 para a saída. E teríamos também um termo de energia cinética na entrada da bomba. Além disso, dado que o fluido está sendo succionado desde o reservatório até a boca de entrada, devido ao encanamento e às suas partes, a superfície interna da tubulação, teríamos as perdas de carga do lado direito. Levando esses termos como cotas energéticas no gráfico, teríamos inicialmente, então, uma cota energética chamada de energia representativa da pressão atmosférica, e depois teríamos as cotas do lado direito da equação. Altura estática de aspiração, as perdas de carga, altura representativa da pressão na entrada da bomba e a energia cinética na entrada da bomba também. Bom, então, em função da primeira equação, definimos uma equação em função da energia representativa da pressão absoluta e chamamos P0 sobre o peso específico como a pressão estática absoluta à entrada da bomba. Definimos a energia total absoluta como sendo a soma da pressão estática absoluta mais a energia cinética. Em outras palavras, a energia total absoluta seria igual
a cota representada pela soma dessas duas cotas energéticas. Além disso, teríamos a cota da perda de carga e a cota da altura estática de aspiração. Então, rearranjando a equação anterior, ficaríamos com uma equação dessa forma. Por outro lado, lembramos que a altura total de aspiração é dada pela seguinte equação. A altura total da aspiração é igual à altura representativa da pressão atmosférica menos a altura representativa da pressão absoluta na entrada da bomba. A partir disso, podemos fazer algumas substituições. Ou seja, se passamos o termo da pressão absoluta na entrada da bomba para o lado direito e os outros dois termos para o lado esquerdo, teríamos uma expressão da seguinte forma. Depois disso, chegaríamos à mesma expressão que foi definida nas videoaulas correspondentes ao capítulo de energia cedida ao fluido numa bomba centrífuga, ou seja, a altura total de aspiração como sendo igual à altura estática na aspiração, mais as perdas de carga na aspiração, mais energia cinética na entrada da bomba. Este termo é medido no vacuômetro. Para continuar a entender o significado do termo NPSH, definimos a energia de pressão de vapor como sendo igual à pressão de vapor do líquido sobre o peso específico, ou seja, como sendo igual a HV, onde PV é igual à pressão de vapor do líquido de trabalho na temperatura de trabalho e o peso específico do líquido. Como segurança, define-se a energia disponível pelo sistema como sendo a diferença entre a energia absoluta e energia de pressão de vapor do líquido. Ou seja, para se ter uma condição de trabalho adequada, dizemos que precisamos uma energia disponível que seja igual à energia total absoluta menos a energia de pressão de vapor. A diferença entre a energia total absoluta e a energia de pressão de vapor do líquido, também chamada de HV, na temperatura que o líquido está sendo bombeado, chamamos de NPSH. Ou seja, não é nada mais do que um excesso de energia para não estarmos na condição de vaporização ou da formação de regiões rarefeitas que favorecem a formação de bolhas devido à pressão de vapor ser atingida ou se encontrar abaixo desse valor. O NPSH disponível é também uma energia disponível com que o líquido penetra na boca de entrada da bomba e que permite atingir o bordo da pá do rotor, sem que por isso a pressão esteja abaixo da pressão de vapor. NPSH é traduzido como altura positiva líquida de aspiração ou altura de aspiração absoluta. Entretanto, é muito utilizado mais a sigla NPSH do que a sua tradução ao português. Geralmente, os catálogos dos fabricantes oferecem também curvas do NPSH, só que nesse caso não vai ser o disponível. Mais na frente vamos ver qual NPSH é o fornecido pelo fabricante. Como o conceito infere a disponibilidade de energia do líquido, o NPSH é chamado de disponível. E a equação final ficaria sendo igual. Como temos que o NPSH disponível é a energia total absoluta menos a energia de pressão de vapor, e sabemos que a energia total absoluta não é nada mais do que a pressão absoluta na entrada da bomba, ou energia de pressão na entrada da bomba, ou também chamada altura representativa da pressão absoluta na entrada da bomba, mais a energia cinética na entrada da bomba, fazemos a substituição e subtraemos do termo de energia de pressão de vapor. Bom, para entender um pouco melhor o que significa esse excesso ou essa energia disponível a mais, vamos correlacionar a energia de pressão versus a temperatura para dois casos específicos. Inicialmente, a correlação entre energia de pressão, definida como HV, que já vimos que é igual à pressão de vapor do líquido sobre o peso específico, apresenta uma característica específica. Então, sabemos que para não ocorrer cavitação, a energia total na entrada da bomba deve ser maior que a energia de vaporização. Então, numa curva característica que correlaciona a energia de pressão de vapor com a temperatura, apresenta o seguinte formato. Esta seria a curva de vaporização.
Consideremos que estamos bombeando um fluido a uma dada temperatura que chamamos de temperatura Tx. Nessa temperatura Tx, sabemos que existirá uma energia de pressão de vapor definida como PV sobre o peso específico. Mas para que não aconteça a cavitação, a energia total na entrada da bomba deve ser maior que essa energia de vaporização, ou seja, devemos estar com uma energia acima dessa energia na temperatura na qual está sendo bombeado esse fluido. E essa energia total absoluta não é nada mais que a soma da energia de pressão na entrada da bomba mais a energia cinética. Para um caso como esse, não acontece cavitação. Mas vamos ver um caso onde temos a mesma temperatura de pressão, a mesma energia de pressão de vapor. Entretanto, a energia total absoluta na entrada da bomba é menor que a energia de vaporização. É menor que a energia de pressão de vapor do líquido para essa temperatura. Nesse caso, acontece a cavitação. Lembrando que tudo isso é possível graças a que a energia representativa da pressão atmosférica tem que ser muito maior para o fluido poder escoar em direção à bomba. Então, considerando o caso onde não há cavitação, sabemos que o NPSH disponível, que é essa energia disponível, é igual à energia total absoluta menos a energia de pressão de vapor. Sabemos que temos uma equação semelhante que correlaciona a energia total absoluta em função da altura representativa da pressão atmosférica, da altura estática de aspiração mais as perdas de carga. Sabemos também, por outro lado, que a energia de pressão de vapor é definida pela pressão de vapor sobre o peso específico. Substituímos esse termo aqui e temos uma outra expressão do NPSH disponível em função de quê? Da energia representativa da pressão atmosférica, da altura estática de aspiração, das perdas de carga e da energia de pressão de vapor. Lembrando, por outro lado, que a altura total de aspiração é igual a esse termo, então, substituindo esse termo ali, podemos ter uma outra expressão do NPSH disponível em função também da altura representativa da pressão atmosférica, da altura total de aspiração, da energia cinética e da energia de pressão de vapor. Vamos chamar a atenção nesta equação. É muito importante. Então, retomando a equação e rearranjando, podemos então escrever a altura estática da aspiração em função do NPSH disponível. O que foi feito agora foi que pegamos a equação anterior e deixamos em evidência a altura estática de aspiração representada pelo H minúsculo A. Lembremos que a altura total de aspiração é definida por esta equação, que está em função da altura estática de aspiração, das perdas de carga e da energia cinética. Substituímos o termo de altura estática de aspiração nesta expressão e chegamos a uma expressão da seguinte forma, onde a altura total de aspiração pode estar expressada também em função do NPSH disponível. Temos mais uma equação onde se encontra o termo do NPSH disponível. Voltemos ao nosso sistema anterior e analisemos novamente a parte da aspiração desse sistema hidráulico. Em termos energéticos, temos a cota que corresponde à altura representativa da pressão atmosférica. Temos a cota da altura estática de aspiração, das perdas de carga, da pressão absoluta na entrada e da energia cinética. A soma dessas duas cotas corresponde à energia total absoluta. Sabemos que o NPSH disponível é igual à altura representativa da pressão atmosférica menos a subtração de todos esses termos. Então, vamos chamar cada um desses termos, primeiro a altura estática de aspiração, as perdas de carga e a energia de pressão de vapor. Consequentemente, quando subtraímos esta cota energética destas três cotas energéticas, obtemos a cota que representa o NPSH disponível. Esta equação pode ser trabalhada e escrita da seguinte forma.
e fazemos a última observação com respeito ao NPSH disponível. Ele representa a disponibilidade de energia com que o líquido penetra na boca de entrada da bomba. Nos sistemas de bombeamento denomina-se, como já foi mencionado anteriormente, altura positiva líquida de aspiração disponível. E trata-se da energia de segurança do sistema para não ocorrer cavitação. Mas esse NPSH disponível observado para esse sistema, ele apresenta uma cota energética definida por esta linha vermelha. Mas é possível que este termo se torne menor, já que sabemos que é uma energia de segurança que o fluido deve ter na entrada da bomba. Bom, esse termo pode se tornar menor sim, e ele só se torna menor, nesse caso, em decorrência do aumento da energia de pressão de vapor. Então, à medida que aumenta a energia de pressão de vapor, o NPSH disponível pode se tornar menor. E quando a energia de pressão de vapor pode se tornar maior? Isso acontece quando trabalhamos em diferentes temperaturas, sendo que a temperatura 1 é menor que a temperatura 2, que é menor que a temperatura 3. Pois já vimos no diagrama anterior que correlaciona a energia de pressão de vapor com a temperatura, que a curva que correlaciona essas duas variáveis tem o seguinte perfil. Então, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a energia de pressão de vapor. Então, esse termo pode se tornar menor, o NPSH pode se tornar menor, à medida que nós trabalhamos com uma temperatura maior, tá? Sem alterar nenhum aspecto geométrico da tubulação, do encanamento na aspiração e muito menos no recalque. Então, vamos fazer algumas observações do até agora visto. Considerando a equação do NPSH disponível sendo dessa forma, podemos dizer que o NPSH depende dos parâmetros da linha de sucção. E isso é verdade. Ele só depende da altura estática de aspiração, das perdas de carga na aspiração, da energia de pressão de vapor, que depende da temperatura do fluido, do tipo de fluido também, do peso específico do fluido, e da altura representativa da pressão atmosférica. Mas basicamente há dois termos que estão relacionados com os parâmetros da linha de sucção. O termo V0 ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, que é um termo de energia cinética no NPSH disponível, deixa de figurar no seu cálculo. Então, em algumas equações ele está presente, mas não é necessário para o cálculo do NPSH disponível. Entretanto, é importante considerar que as perdas de carga, o cálculo das perdas de carga, estão relacionados diretamente com a velocidade do fluido que escoa pela tubulação e, consequentemente, com a descarga. O líquido pode estar sujeito a uma pressão diferente da atmosférica. Isso é verdade. Quando o reservatório é um reservatório fechado, não um reservatório aberto, então a altura representativa da pressão atmosférica não será mais o termo ou a cota energética que estará nesse lado. Podemos escrever uma equação geral, onde substituímos a altura representativa da pressão atmosférica, que inicialmente era um PB, né, uma pressão barométrica, por uma pressão P, que vai depender da pressão do reservatório de onde se succiona o líquido, que é uma pressão que pode ser maior, que é uma pressão diferente da pressão atmosférica. O nível do líquido no reservatório pode estar abaixo ou acima do centro da bomba. Então, para compensar que o reservatório se encontre abaixo ou acima da bomba, podemos colocar um sinal de mais ou menos no termo da altura estática de aspiração. E isso vamos ver daqui a pouco para cada um dos casos. Então, para evitar a cavitação, a energia de pressão estática absoluta, P sobre gama, não deve atingir na entrada da bomba, P0 sobre gama, ou na entrada do rotor, P1 sobre gama, o valor de energia de pressão de vapor, HV do líquido da bomba. Em outras palavras, tanto a energia de pressão na entrada da bomba ou na entrada do rotor, devem ser maiores que a energia de pressão de vapor do fluido. Tá? Senão, o fluido entrará em cavitação. Então, vamos ver os diferentes casos para os quais esta equação pode ser aplicada.
Primeiro consideramos um sistema onde o reservatório é aberto, não é reservatório fechado. Temos a tubulação de aspiração. Se traçamos as cotas energéticas, começamos a partir do nível do líquido no reservatório inferior. Temos a cota energética da altura representativa da pressão atmosférica, dado que o reservatório é aberto. Temos as cotas energéticas da altura estática de aspiração, que vai até o centro do rotor, o centro da bomba. Temos a cota energética da pressão de vapor, de energia de pressão de vapor. Temos a cota energética das perdas de carga. E quando subtraímos este termo menos o somatório destes três, teríamos o NPSH disponível. E neste caso, a equação ficaria sendo desta forma. Agora, se o reservatório se encontrar acima de um nível considerado como centro da bomba, ou centro do rotor, o nível de referência, temos que as cotas energéticas ficariam da seguinte forma. Temos a altura representativa da pressão atmosférica, uma cota menor. Temos a altura estática de aspiração, como sendo esta cota, que depois vamos ver que se torna negativa. Temos a energia de pressão de vapor, as perdas de carga e a cota representativa ao NPSH disponível. Então, como nesse caso a altura estática de aspiração se torna negativo, então sai para fora do parênteses como positivo, e a equação do NPSH disponível fica sendo dessa forma, onde se pode observar que matematicamente, para casos onde a bomba está afogada, que é o caso onde o reservatório se encontra acima do nível médio da bomba, o NPSH disponível sempre será maior que para o caso onde a bomba se encontra acima do nível do líquido dentro do reservatório de aspiração. Bom, e vamos ver o caso quando temos uma pressão P' no reservatório fechado, que é diferente que a pressão atmosférica. Então, temos um reservatório fechado, que se encontra abaixo do nível de referência, que passa pelo centro do rotor da bomba, e através do qual se succiona ou se aspira o fluido. Bom, temos as cotas energéticas, onde desta vez a cota energética não é mais a altura representativa da pressão atmosférica, sino a altura representativa da pressão dentro do reservatório fechado, que é um P' sobre o peso específico do fluido. Temos as cotas da altura estática de aspiração, da energia de pressão de vapor, das perdas de carga, e finalmente o termo do NPSH disponível fica sendo a pressão dentro do reservatório sobre gama menos o somatório desses três termos que estão relacionados primeiro com a pressão de vapor do fluido e segundo com as características da instalação. Se o reservatório for fechado e se encontrar acima do nível de referência da bomba que passa pelo meio da bomba, então temos que o termo energético da pressão não seria mais, de novo, a altura representativa da pressão atmosférica, senão um termo energético da pressão dentro do reservatório. E como o termo da altura estática de aspiração é negativo, dado que a bomba se encontra afogada, teríamos um termo semelhante ao caso anterior, só que neste caso com reservatório fechado, e cuja pressão nesse reservatório é definida como P'. Em ambos os casos, podemos observar o que foi observado nos dois casos anteriores para os reservatórios abertos. O NPSH disponível sempre será maior em instalações onde a bomba se encontra afogada. Isso se deve ao seguinte motivo. Quando succionamos um líquido no reservatório inferior, temos que criar, pelo efeito de rotação do rotor, um vácuo relativo. Quando se cria um vácuo relativo, é a pressão atmosférica, que é maior que esse vácuo relativo, a que favorece o escoamento do fluido desde um nível inferior até a boca de entrada da bomba. Esse vácuo relativo não pode atingir pressões abaixo da pressão de vapor, senão o fluido começa a formar regiões rarefeitas, bolhas, bolsões ou cavidades, e aí acontece o fenômeno de cavitação. Entretanto, quando estamos com o reservatório acima do nível de referência da bomba, não é necessário se formar um vácuo relativo tão pronunciado assim. Há uma pressão devido ao peso do fluido que favorece o escoamento do fluido dentro da bomba, sem necessidade de se criar um vácuo relativo na entrada da bomba devido ao efeito rotativo do rotor.
Vamos entender mais alguns outros conceitos sobre o NPSH, e para isso é necessário observarmos o seguinte esquema. Aqui temos uma tubulação de entrada a uma bomba. Temos as flanges, temos o tubo de aspiração, temos uma curva de 90 graus, temos uma conexão, temos a entrada da bomba, temos um corte do rotor, como pode-se observar aqui. Nesta instalação, nesta parte da instalação, foram instalados 2 piezômetros. O primeiro piezômetro está na boca de entrada da bomba, pode-se observar aqui, e o segundo piezômetro está basicamente dentro da bomba. Pode-se dizer que se encontra dentro da bomba. Tá? Para efeitos esquemáticos, para efeitos didáticos, dizemos que ele se encontra dentro da bomba. Bom, sabemos que os piezômetros nos permitem determinar a energia do fluido devido à altura com que o fluido se eleva dentro do piezômetro. O piezômetro pode ser definido como um tubo muito fino, instalado numa tubulação ou instalado em algum sistema onde percorre um líquido. Então, vamos observar as cotas energéticas para este sistema. Temos a cota energética da altura representativa da pressão atmosférica, então estamos assumindo que o reservatório de onde succiona a bomba ou fluido está aberto. Depois temos a cota da altura estática de aspiração. Depois temos o somatório das cotas da altura representativa da pressão na entrada da bomba, mas da energia cinética na entrada da bomba e as perdas de pressão. Então, este termo é igual a este termo somente na aspiração. Mas podemos tirar algumas informações a partir daqui. Podemos desmembrar estes 2 termos aqui. E ao desmembrar esses 2 termos em forma de cotas, teríamos a cota da pressão absoluta na entrada da bomba, mas a energia cinética na entrada da bomba. Observamos que a pressão absoluta na entrada da bomba coincide com a altura de elevação do fluido no piezômetro, o que faz todo sentido, já que o piezômetro mede uma pressão absoluta em determinado ponto da instalação. Além disso, colocamos o termo de energia de pressão de vapor para o líquido que está sendo escoado, e como já sabemos, o NPSH disponível é igual à energia total absoluta, que é este termo de aqui, menos a energia de pressão de vapor. Então, este termo menos este termo, energeticamente falando, em forma de cotas, nos dá a cota do NPSH disponível. Então, o nível de líquido atingiria uma cota acima do centro da bomba, que é representado pela pressão estática absoluta. Esta seria a pressão estática absoluta, ou pressão absoluta na entrada da bomba. A energia total absoluta é dada pela expressão, ou seja, este termo de aqui vai ser igual a este termo menos a subtração tanto da altura estática da aspiração menos as perdas de carga na aspiração. Como mencionado anteriormente, o NPSH disponível na figura também seria igual, o NPSH de acordo com a figura seria igual ao termo da altura representativa da pressão atmosférica, ok? A altura estática de elevação, a energia de pressão de vapor e as perdas de carga na aspiração. Foi mencionado que P0, ou a pressão estática absoluta, deverá ser superior à energia de pressão de vapor. Ou seja, este termo de aqui deve ser maior que este termo de aqui para termos um NPSH disponível ou principalmente para não termos cavitação. Vejamos qual o valor da menor pressão que se estabelece na sucção da bomba por efeito do movimento das pás do rotor. Então, vamos ver o que acontece na entrada da bomba. O fenômeno de cavitação é um fenômeno que acontece entre a entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor. As pás do rotor, à sua entrada, possuem uma espessura apreciável, em geral, se adelgaçando em direção ao bordo de saída. Isso produz uma diminuição na seção de escoamento, afetando os valores das velocidades e provocando aumento das velocidades absoluta e relativa.
o que gera novas perdas de energia, uma vez que as perdas de energia crescem com o aumento da velocidade. Ou seja, já que sabemos que a cavitação é um fenômeno que acontece nesta região, vamos tentar entender por que e o que acontece com essa região. Primeiro, na boca de entrada da bomba, a velocidade média das partículas líquidas é V0. É uma velocidade média. O fluxo turbulento pode ser considerado uma velocidade média ali. Esta velocidade aumenta gradativamente até os canais formados pelas pás do rotor, onde a velocidade será V1, que é a velocidade absoluta, que é formada pela soma vetorial dos vetores periférico e relativo, só para lembrar. Devido à espessura das pás e à variação de pressão entre a face e o dorso da pá, a velocidade absoluta, na verdade, não é V1, senão é V'1, que é maior que V1. Por outro lado, nos canais existem regiões rarefeitas que mudam a velocidade relativa, passando ela de W1 para W'1. Então, o que acontece de fato na entrada é que temos uma velocidade absoluta no bordo de entrada do rotor maior e uma velocidade relativa no bordo de entrada também maior que a que teríamos se considerássemos as pás sem espessura. O fenômeno das pás introduz um aumento nas velocidades absoluta e relativa. Então, definimos este termo como sendo a perda de energia de pressão devido a essa variação das velocidades relativas. Temos perdas de energia devido aos atritos da turbulência do líquido entre a boca e a entrada das pás. Definimos então a perda de energia devido aos atritos como sendo este termo de aqui. Esses termos estão introduzidos nesta parte daqui. Então, o termo de perda de energia devido à velocidade relativa se encontra aqui. O termo de perda de energia devido à velocidade absoluta se encontra aqui. Chamamos o coeficiente λ1 e λ2 como coeficientes empíricos. Essa energia perdida, inevitavelmente, deve ser fornecida pela instalação à bomba. E essa energia é definida como ΔH. Esse seria o ΔH, ou também chamado de πH. Esta parcela de energia é obtida à custa da energia de pressão que chamamos ΔH e que é requerida pela bomba, demandada pela bomba. Dessa forma, temos o NPSH da bomba. Portanto, o NPSH da bomba, ou seja, uma energia que é perdida inevitavelmente, é definido como sendo o ΔH, uma energia mais o termo cinético na entrada da bomba. E isso é chamado do NPSH requerido. Então, isso significa que na entrada da bomba, as velocidades absoluta e relativa se tornam maiores, gerando maiores perdas de carga. Essas perdas de carga são traduzidas por este termo de aqui. Este termo é um termo energético que é perdido pela bomba. E este termo energético deve ser fornecido pela instalação, porque é inevitavelmente perdido pela bomba devido às características tão específicas ou especiais que acontecem entre a entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor. Então, já que é um termo perdido, então deve ser fornecido pela instalação. Este termo é uma característica da bomba. Este termo é fornecido pelo fabricante. E como podemos observar, ao estar relacionado com a velocidade na entrada da bomba, então esse termo aumenta com o aumento da descarga. Chamamos este termo de altura diferencial de pressão e relaciona as pressões na face de ataque e no dorso das pás próximo ao bordo de entrada das pás. Então, o NPSH disponível tem que ser maior que o NPSH requerido, porque o NPSH disponível é uma energia disponível pelo sistema. E o NPSH requerido é uma energia perdida pelas características da bomba. Então, é necessário termos esta condição para um bom funcionamento do sistema hidráulico. A igualdade dá uma condição limite com o início da cavitação. Então, para chegarmos a uma equação mais clara, vamos lembrar
uma expressão do NPSH disponível em termos da altura total de aspiração, da energia cinética na entrada da bomba, da energia de pressão absoluta e da altura representativa da pressão atmosférica. Dizemos que a parcela cinética é necessária para que o líquido penetre na bomba. A parcela que chamamos de ΔH é necessária para atender às perdas, que é uma parcela que está definida entre parênteses. Mas como a energia cinética é um termo pequeno, um termo reduzido, alguns chamam apenas ΔH como o NPSH requerido. Como o termo cinético é um termo pequeno, reduzido, alguns chamam apenas o ΔH de NPSH requerido ou de altura diferencial de pressão. Então, dado que o NPSH disponível deve ser maior que o NPSH requerido, porque só para lembrar, o NPSH requerido é uma energia perdida pela bomba. E esta energia tem que ser menor que esta energia para poder termos processo de escoamento com condições adequadas. Então, quando o NPSH disponível é maior que o NPSH requerido, haverá uma reserva. Em outras palavras, é preciso que exista uma reserva ou segurança. Essa reserva é definida como o NPSH disponível menos o NPSH requerido. Vamos entender um pouco melhor como que ficam graficamente esses dois termos que acabamos de definir. O NPSH disponível, que é a energia que o sistema fornece, e o NPSH requerido, que é uma energia gasta pela bomba pelas suas características de funcionamento. O NPSH disponível e requerido pode ser representado graficamente. Então temos o NPSH disponível, dada a seguinte equação, a altura representativa da pressão atmosférica, menos o somatório desses termos, podemos observar que o termo de perda de carga é função quadrática da descarga. Então, o NPSH disponível diminui com o aumento das perdas de carga que tem relação direta com a velocidade. Ou seja, à medida que aumenta a vazão, o NPSH disponível, que corresponde ao sistema, apresenta menores valores. No caso do NPSH requerido, que está em função do ΔH, que são as perdas de energia inevitáveis na entrada da bomba, mas um termo cinético na entrada da bomba, o ΔH depende da velocidade específica, e a velocidade específica depende da descarga e do número de rotações. Então, o NPSH requerido, que é uma característica da bomba, aumenta à medida que aumenta a descarga. O que faz todo sentido. À medida que temos maiores descargas, maiores perdas de energia, que são características da bomba, entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor. Observamos que essas duas curvas, o NPSH disponível e o NPSH requerido, se encontram num ponto que chamamos de limite de funcionamento. Ou seja, nesse ponto, tanto o NPSH disponível quanto o requerido têm valores iguais. Não é conveniente trabalhar nessa condição. Então, precisamos trabalhar em condição onde o NPSH disponível energeticamente é maior que o NPSH requerido. Então, essa é uma operação com não cavitação, ou também chamada de condição sem cavitação. De forma prática, adota-se uma margem entre ambos os valores que diz que a subtração entre o NPSH disponível menos o NPSH requerido deve ser maior ou igual que 1,5 metros de coluna de água, que está simplificado simplesmente como metro. Vamos comentar mais algumas coisas sobre o NPSH. Dizemos que o NPSH requerido diminui quando a temperatura do líquido aumenta. E o NPSH disponível também diminui com a temperatura, porque a energia de pressão de vapor aumenta com a temperatura. Então, no segundo caso, não é bom que ele diminua, porque ele se aproxima do NPSH requerido. O que acontece quando igualamos o NPSH requerido com o NPSH disponível? Então, temos as duas expressões que até agora temos visto como mais comuns para o NPSH disponível, sendo esta, e para o NPSH requerido, como sendo esta.
Ao igualar essas duas expressões, temos uma expressão desta forma, e ao deixar do lado esquerdo a altura estática de aspiração, podemos dizer que esta equação nos permite calcular a altura mínima de aspiração para que não ocorra cavitação. Então, já que essas duas energias, quando igualadas, são no ponto limite do início da cavitação, então podemos encontrar a altura mínima da aspiração, a altura estática mínima de aspiração, para que não aconteça a cavitação. Lembrando que temos que ter uma reserva para não trabalhar no limite da cavitação. Essa reserva também pode ser definida por esta equação, onde o primeiro termo corresponderia ao NPCH disponível e o segundo termo, entre parênteses, corresponderia ao NPCH requerido. É preciso que exista uma reserva, como mencionado nessa equação. Consequentemente, o NPCH disponível tem que ser maior que o NPCH requerido, que já foi mencionado anteriormente. Ou seja, essa expressão é válida. Se deixarmos do lado esquerdo a altura estática de aspiração, chegamos a uma expressão um pouco diferente. E se substituirmos os termos que representam o NPCH requerido, que é o ΔH, mais a energia cinética na entrada da bomba, teríamos uma expressão desta forma. Para um dado sistema, onde temos o valor da altura estática, onde temos o valor da altura representativa da pressão atmosférica, onde temos os valores de perda de carga, onde temos a energia de pressão de vapor, onde temos o ΔH e a velocidade na entrada da bomba, e resolvemos essa equação, e esse valor for igual a 6, podemos dizer que a bomba poderá ser instalada a 6 metros acima do nível do líquido do reservatório inferior. Mas se para outros dados o valor da altura estática de aspiração for igual a menos 3, significa que a bomba deverá ser instalada a um nível inferior do nível do líquido dentro do reservatório de 3 metros, ou seja, em condição de afogamento. Então, o que nos permite esta equação é determinar qual será a altura, ou positiva ou negativa, na qual a bomba deverá ser instalada em um sistema hidráulico com uma dada altura de elevação estática. Então, vamos analisar essa equação um pouquinho melhor. Observa-se que tal altura, que é a altura estática de aspiração, depende das seguintes variáveis. Pressão atmosférica local. O valor da altura estática de aspiração será maior em instalações a nível do mar. Perda de carga da tubulação de aspiração. Maior perda de carga, menor será o valor da altura estática de aspiração. Pressão dinâmica na boca de aspiração da bomba. Maior velocidade, menor será a altura estática de aspiração. Pressão de vaporização do fluido, ou energia de vaporização do fluido. Quanto menor a temperatura do fluido, menor será a energia de pressão de vapor e assim maior o valor da altura estática de aspiração. Energia requerida pela bomba na boca de aspiração. Bombas com menor dissipação de energia interna apresentam um menor valor de NPCH requerido, permitindo um maior valor de altura estática de aspiração. Vamos falar um pouco agora do fator de cavitação. O que é o fator de cavitação e para que ele serve? Então, para que não ocorra cavitação, já sabemos que a primeira e a segunda desigualdades devem ser cumpridas. Esse termo aqui, a soma de ΔH mais a velocidade mais a energia cinética na entrada, representa o NPCH requerido. Ele deve ser sempre menor ao NPCH disponível. O NPCH disponível, em termos da instalação hidráulica, ou seja, em termos das perdas de carga, da altura estática de aspiração, tem uma expressão dessa forma. Mas lembrando que não é a única expressão que esse termo tem. Dividindo ΔH pela altura manométrica, temos um termo que vamos chamar de sigma. Sigma também, em alguns livros, é conhecido como θ, ou seja, tem essa outra nomenclatura. Fazendo a substituição, ou seja, substituindo sigma nesta equação, chegamos a uma expressão desta forma. A grandeza sigma, ou θ, é o que se chama fator de cavitação de toma.
O fator de toma é um número característico adimensional para a cavitação. O fator de toma, pode ser sigma ou θ, depende da velocidade específica. O fator de toma pode ser calculado pela seguinte fórmula empírica, ou seja, L é igual a φ vezes um termo entre parênteses elevado a 4/3, e esse termo entre parênteses não é nada mais do que o número de revoluções por minuto, ou o número de rotações do rotor, vezes a raiz quadrada da descarga sobre a raiz quarta da altura manométrica ao cubo. Quanto maior for a velocidade específica, maior será o valor de sigma e menor o valor da altura de aspiração. Ou seja, da equação anterior, podemos rearranjar e deixar a altura estática de aspiração do lado esquerdo e teremos o lado direito em função da altura representativa da pressão atmosférica, subtraindo o somatório dos termos as perdas de carga na aspiração, a energia da pressão de vapor, a energia cinética na entrada da bomba, mais o fator de toma vezes a altura manométrica. Usando esta expressão, saberemos a que altura a bomba pode ser colocada acima do nível do líquido em um reservatório. O fator de toma pode ser encontrado no gráfico de Stepanov. Este gráfico de Stepanov relaciona a velocidade específica, que é definida por esta equação, versus o fator de toma, que é definido por sigma ou θ. Ou seja, calculando a velocidade específica, determino o fator de toma e com isso posso aplicá-lo na equação para determinar a altura mínima de aspiração numa instalação hidráulica. Então, mencionamos anteriormente que o fator de cavitação sigma pode ser calculado por essa expressão, mas resta saber como se encontra φ. O fator φ depende da própria rotação específica, em que o fator φ, de forma geral, para bombas centrífugas radiais lentas e normais, tem um valor fixo de 0,0011. O gráfico de Stepanov dá os valores de sigma para valores de ns, que é a velocidade específica, que está definida na equação, que está definida por esta equação. Como o sigma aumenta com a velocidade específica, as bombas de velocidade específica elevada exigem alturas de aspiração reduzidas ou mesmo negativos, ou seja, condições de afogamento. Então, vamos entender como é que funciona a cavitação quando observamos em um diagrama a curva da bomba e a curva do encanamento. Então, considere um dado sistema onde tem uma altura estática de elevação HE. Nesse sistema está instalada uma bomba que tem uma curva característica desta forma, e a tubulação, o encanamento, apresenta uma curva de sistema desta forma. As duas curvas se encontram no ponto P, que seria o ponto de operação da bomba. Então, vamos considerar que nessas condições o sistema funciona para uma dada vazão e não acontece nenhum problema, mas que por algum motivo a bomba foi instalada a uma dada altura diferente da que estava para essa condição de operação ideal. Ou seja, vamos imaginar que a bomba foi instalada depois a 6 metros a partir do nível do líquido no reservatório. Ou seja, ela apresenta uma altura de aspiração de 6 metros. Quando isso acontece, então a curva característica da bomba sofre um desvio a partir do ponto A. Esse desvio inicialmente é tênue e depois ele desce drasticamente. O ponto de operação passa de P a P'. Dizemos que estamos frente a um processo de cavitação. Como mencionado anteriormente, a altura de elevação estática é a mesma que tínhamos inicialmente, onde não tínhamos o processo de cavitação. Consideremos agora que a bomba foi posicionada a uma altura de 7 metros, mantendo ainda a altura de elevação constante, mas a altura estática de aspiração aumentou. Nesse caso, a curva característica da bomba sofre um desvio a partir do ponto B, onde depois ele atinge uma drástica queda
e passamos de um ponto de operação P' ou P inicialmente para o ponto de operação P2' para uma altura estática de elevação de 7 metros. Considere agora que a bomba é instalada a 8 metros do nível de referência do nível do reservatório inferior. Então, a curva da bomba sofrerá um desvio inicial desde o ponto C, onde depois ficará fortemente pronunciado e encontrará a curva do encanamento no ponto P3', que será um novo ponto de operação. Então, dito isso, todas as condições de 6, 7, 8 metros são condições de cavitação. Isso indica que a bomba inicialmente devia estar a uma altura menor que 6 metros, que era o ponto de operação adequado identificado como P. Vamos tentar entender o que acontece com os rendimentos. Então, para uma bomba que se encontra com uma altura de aspiração menor que 6 metros, a curva de rendimento era dessa forma. Ou seja, provavelmente ela não trabalhava no seu máximo rendimento, mas trabalhava num rendimento bastante razoável. Quando ela foi instalada a 6 metros, a curva do rendimento apresentou uma queda drástica, então o rendimento cai pronunciadamente. Quando a bomba foi levada para 7 metros, a curva do rendimento também apresentou essa queda pronunciada. E quando trabalhou a 8 metros, a curva do rendimento também apresentou uma queda pronunciada. Isso demonstra que a cavitação traz consigo efeitos nocivos ao funcionamento da bomba, não somente em termos da vazão, que cada vez ela se torna menor, sino também em termos de rendimento da bomba. Ou seja, mais energia será gasta pelo motor em vão para entregar uma vazão menor, dado que devido ao aumento progressivo da altura de elevação da bomba. Então, a cavitação que se processa produz uma queda da altura manométrica, ou seja, a primeira queda da altura manométrica, a segunda queda da altura manométrica e a terceira queda da altura manométrica, e a descarga deixa de aumentar, embora continuasse a abrir o registro. Com a grandeza, a altura estática de aspiração aumentada, as descontinuidades se verificam para valores cada vez menores de descarga, ponto B e ponto C. Então, cada vez temos valores menores de descarga, mesmo tendo a mesma altura estática de elevação. A bomba funcionando, por exemplo, a 3.000 revoluções por minuto e com altura estática de 6 metros, a cavitação se inicia no ponto A. A descarga se fixa em 40 litros por minuto, mas o rendimento cai fortemente. Com 6 metros de altura de aspiração, o ponto crítico da cavitação desloca-se para B e a descarga cai para 34 litros por minuto. Agora vamos comparar dois tipos de instalações com respeito à sua curva da bomba, curva do sistema, curva do NPCH disponível, curva do NPCH requerido e a condição de cavitação. Então, considere primeiro o diagrama da esquerda. Temos um reservatório que se encontra na parte inferior. A bomba está succionando a partir de uma altura de aspiração HA e está recalcando para um reservatório superior. Então, inicialmente, vamos ter essa altura estática de elevação. Para isso, temos que a bomba apresenta uma curva característica dada por essa curva. O sistema ou a curva de encanamento apresenta essa curva característica. Temos o ponto de operação, que é onde se encontram as duas curvas. Temos que o sistema apresenta um NPCH disponível, definido por essa curva, e que a bomba apresenta um NPCH requerido, definido por essa curva. Observamos que a curva do NPCH disponível e do NPCH requerido se encontram num ponto de interseção definido aqui, que não coincide com o ponto que é dado para uma dada descarga. Essa descarga não coincide com o ponto de operação do sistema, e da bomba. Então, dizemos que temos uma reserva e estamos em condições de operações ótimas. O rendimento dessa bomba se encontra operando em condições ótimas, ou seja, praticamente no seu melhor rendimento. Então, para esta dada situação,
estamos numa condição muito boa de operação, estamos com um ponto de operação definido pela interseção das duas curvas, com um rendimento razoavelmente superior, máximo parece, e com uma reserva, ou seja, o NPSH disponível é maior que o NPSH requerido. O que não podemos fazer neste caso é elevar a bomba para alturas de aspiração maiores, de forma a entrarmos na zona de cavitação definida por este ponto. Então, é muito importante na escolha da bomba para um sistema hidráulico não estarmos operando desta região para frente. Nesta condição, acontecerá a cavitação. Bom, neste caso as coisas se tornam um pouco melhores. Como mencionamos, bombas afogadas, elas apresentam a melhor condição de operação, já que não precisam de criar um vácuo relativo muito grande na entrada da bomba. Então, essa seria uma instalação para uma bomba com altura H positiva. Bom, nesse segundo caso, estamos operando com uma condição de bomba afogada. Este caso é muito melhor que o anterior, porque já mencionamos anteriormente. Em bombas afogadas, não é necessário que na entrada da bomba se crie um vácuo relativo muito grande de forma a succionar o fluido. Então, teríamos a altura de elevação estática como sendo essa, que parte do nível do líquido do reservatório inferior e vai até a altura da tubulação, onde ela descarrega o líquido. Temos a curva da bomba, temos a curva do encanamento, temos o ponto P de operação, temos o NPSH disponível e o NPSH requerido. O NPSH requerido não se modifica, o NPSH disponível agora vai partir desse ponto de aqui, e temos uma reserva muito maior de energia que no caso anterior. Então, a condição de afogamento é uma melhor condição de se trabalhar. Além disso, temos a curva de rendimento, né, que tem uma modificação, e a zona de cavitação, que é a zona onde não é possível de se trabalhar. Então, esse é o caso de uma bomba com altura H negativa. Esta condição é uma condição mais ideal de se trabalhar, dado que a reserva energética aqui é muito maior que neste caso. O que não pode acontecer neste caso é elevarmos a bomba para alturas maiores de aspiração, mesmo mantendo a mesma altura de elevação. Então, com isso, fechamos o capítulo de cavitação e passamos agora à resolução de exercícios para conhecer vários aspectos de como determinar a altura de aspiração adequada, entre outros conceitos que foram vistos neste capítulo.